Conversa com Amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas, com Pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, no ambiente do Clamor da Meia-Noite. Toda terça-feira, você sabe, é o Conversa com Amigo. Hoje nós vamos colocar um S. Nós estamos recebendo aqui convidados especiais no estúdio da Rádio Gospel Capital, portanto será Conversa com Amigos. Eu já quero aqui dar a oportunidade para o nosso irmão Newton, que é o oficial aqui, né, do programa, cumprimentar você. Graças e paz a todos, pastor Luciano, pastor Roger, e um grande prazer estar com o missionário Juarez presente conosco, né, para essa grande produção dessa noite, essa bênção, né? Isso aí. Pastor e doutor Rodney, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Graça e paz a todos os ouvintes da Rádio Gospel Capital. Mais uma vez é um prazer estar aqui, junto com o nosso pastor Luciano, o irmão Newton, com o missionário Juarez. E embora não presencialmente, fisicamente, mas pela voz e pelo Espírito, com todos os ouvintes da Rádio Gospel Capital. Legal, diretamente das terras baianas, do município de Ipiaú. Missionário Juarez, que grande alegria tê-lo aqui conosco. Amém. A paz do Senhor, pastor Rodney, irmão Newton, pastor Luciano, né? Essa pessoa maravilhosa, né? Que nos presenteou ali na Bahia, né? Especialmente em Ipiaú, Dário Meira, né? Eu quero aqui agradecer. Muito obrigado. Bênção de Deus. Olha, com o missionário aqui no estúdio, né? Acho que o tema não poderia ser outro. Hoje o tema é levando as pessoas até Jesus. Eu gostaria que você pudesse participar através do WhatsApp da rádio, é o 11 96767 3553, 11 96767 3553, é o canal da sua participação. Mandar um abraço forte aqui para o missionário, o filho do missionário, como que é o nome dele? Adam Wesley. Adam Wesley, tá onde agora? Em Porto Seguro. Tá em Porto Seguro, ô terra boa, a Bahia toda, né, gente? Você esteve lá, né? E assim, num período de 2 meses, eu fui 2 vezes para a Bahia. Primeiramente, curti ali Bodas de Prata com a minha esposa, exatamente em Porto Seguro, região da Arraial da Ajuda. Foi assim maravilhoso. Eu descobri que a Bahia, não só a Bahia é maravilhosa, mas todos os baianos também são. E depois dessa prova, né, ela foi confirmada, tirada ali na região de Ipiaú, Dário Meira, onde nós ali convivemos com os irmãos e pudemos perceber que alegria que o baiano tem de receber as pessoas que chegam, que hospitalidade. Aliás, hospitalidade é um mandamento bíblico, né? Sede hospitaleiros uns com os outros e tal, e o povo baiano cumpre assim muito bem esse papel. Bom, vamos lá então, vamos falar a respeito de missão. Bom, na Bíblia Sagrada a gente tem inúmeros, né, exemplos de pessoas que levaram pessoas a Jesus. Mas nós temos também ali um exemplo que eu queria destacar logo na abertura do programa: levar pessoas a Jesus pelos motivos errados. Será que é possível fazer isso? Eu creio que sim, viu? Você sabia que os religiosos, pastor Rodney, eles levam constantemente as pessoas para Jesus, mas para serem condenadas. E nós vamos observar isso. Eu gostaria de fazer essa leitura abrindo aqui com fundamentação bíblica. João capítulo 8, versículos de número 3 a 5, que dizem assim: Então os mestres da lei e os fariseus lhes trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Obviamente foi pelo motivo errado, Newton, porque não levaram essa mulher até Jesus para ela ser curada, evangelizada, tocada pelo poder de Deus, mas a levaram ali
justamente para que ela pudesse ser apedrejada diante de Jesus, mas na verdade o grande motivo de terem levado essa mulher até ele é porque eles queriam pegar Jesus também. Então, existe sim a possibilidade de você levar as pessoas até Jesus, mas com as motivações erradas. Nós temos outros textos bíblicos de pessoas que levaram crianças até a presença do mestre. Nesse momento, os próprios discípulos quiseram interromper, né? Não incomode o mestre, repreenderam aquelas pessoas. Então, a gente percebe que para levar as pessoas até Jesus, serão encontradas algumas barreiras, até falei disso aqui no programa recentemente. Bom, eu gostaria de ouvir um pouquinho da experiência do missionário Juarez, que está em São Paulo, com um específico propósito, mas não deixa de fazer aquilo que Jesus ordenou que ele fizesse, né? Ele veio para São Paulo para um tratamento médico, trazendo a sua filha, mas já chegou lá em Pirassununga, evangelizando as pessoas. Como que foi essa chegada aqui em São Paulo? Missionário, conta um pouquinho para nós. Aqui em São Paulo fui bem, graças a Deus, né? E eu vim no propósito, né? De um encontro com Deus, né? Foi uma coisa maravilhosa, uma experiência que eu nunca tive, né? E eu conheci gente especial lá, maravilhoso, né? A qual Deus me deu um grande presente de conhecer essa pessoa que é o irmão Nilton, né? Uma pessoa que eu só vi aqui pela rádio, né? Pela YouTube, mas foi um grande presente de Deus, né? Eu sou grato a Deus também porque a palavra de Deus lá se cumpriu, porque foi dito lá, né, que eu ia ter uma nova vida no último dia da campanha. Uhum. E eu tive a nova vida no mesmo dia, no domingo. E quando foi hoje, né, Deus cumpriu outra palavra, como uma missionária também lá em Pirassununga falou, que o que eu ia ganhar era tudo novo. E Deus, né, abriu as portas através do homem de Deus, o irmão Nilton, e sua esposa, né? E foi uma grande alegria dentro da minha alma, do meu coração. E chegando em Pirassununga, já ganhei uma alma para Jesus, que a obra de missão é esta, né? E eu sou como Paulo e Silas, né? Atos 17 diz, né? Sobre quando ele levava o conhecimento de Jesus para aquelas pessoas que acreditavam em imagem, né? Acreditava em coisas que não deveria. E eu sou como o apóstolo Paulo, faça a obra de Deus, não importe aonde for, eu levo a palavra de Deus. Muito obrigado. Legal. Nilton, qual que é a impressão que o senhor teve do missionário com a chegada dele aqui? Vocês tiveram uma certa convivência ali no evento da igreja, o Encontro com Deus, né? Conta um pouquinho. Pastor Luciano, na verdade foi uma missão, né? Eu fui resgatado aos 45 do segundo tempo, pelo senhor, pelo pastor Rodney, né? E chegando nesse encontro com Deus, encontrei o missionário Juarez, e ali nós conversando, nos tornamos, parece que pessoas que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Então foi coisa de Deus mesmo, né? Então é uma obra a gente resgatar, como se diz, né? A gente muitas vezes está precisando de um copo de água. Então, nesse encontro com Deus, eu não tomei só um copo com água, não. Eu tomei foi uma garrafa inteira. Legal. De conhecimento, peguei mais palavras com as pessoas, né? E entendimento. Na verdade, a gente fomos lá para ser resgatado, né? E buscar um conhecimento na palavra de Deus. E conhecer esse rapaz esse aí, abençoado, esse senhor aqui. abençoado, que está nessa missão de resgatar vidas, né? Para Jesus. Monilton, é mais ou menos assim. Ainda bem que eu conheci ele, Jesus. Isso é importante, né? E ainda bem que eu vim, viu, Jesus? Essa é a frase do encontro, né? Frase do encontro. Legal. E, pastor, a gente está falando aqui de missão hoje, pastor Rodney. O senhor, desde quando eu o conheço, o senhor bate na tecla a respeito da necessidade da igreja ser missionária, né? E hoje a gente está vivendo isso de maneira mais intensa aqui na nossa denominação. Recentemente nós fomos para a Bahia, inclusive nós encontramos, né, conhecemos pessoalmente, eu de repente ali conheci ele pessoalmente, particularmente, melhor dizendo, o conheci pessoalmente. E qual que é a importância do crente entender
que ele está salvo, ok, mas ele precisa ser um agente de instrumento de salvação na vida das outras pessoas. Fala um pouco. Querido pastor e ouvintes da Rádio Gospel Capital, assim como demais membros da mesa, a função principal da igreja é anunciar o evangelho. Uhum. Eu acredito, pastor, que a igreja que não é uma igreja missionária, ela está mal das pernas. Já está incompleta, né, Ney? Está incompleta. Senão não tem jeito. Eu analisando plenamente, o que vai levar muita gente ao inferno não é o que ela fez, mas o que ela deixou de fazer. Verdade. E uma das principais ordenanças bíblicas, que é de forma bem taxativa, irmão Nilton, ide e pregar o evangelho. Está falando, ó, se dá um tempo, você vai e prega o evangelho. Uhum. É taxativo. Não É pode uma deixar ordem. de fazer. Não tem que fazer isso. Sim. Infelizmente, as coisas mudaram muito, né, pastor? Antigamente, a igreja era uma igreja mais... ela praticava o evangelho de rua, como estamos praticando hoje. Quantos cultos eu fiz público? A gente levava a orquestra, a banda, nas praças e cantava e fazia cultos. Aí depois veio o evento da televisão, da rádio, que foi maravilhoso, né? Com o intuito de alcançar mais vidas. Porém, teve no meu ponto de vista, algo que ficou incompleto. Porque através da televisão, da rádio, etc., não que não seja um instrumento, mas acho que é fundamental o contato humano. Uhum. Né? E é isso que nós aqui da CBVA entendemos isso. Uhum. E estamos praticando, né, esse contato humano. O senhor falou de evangelismo, eu desconheço, lá da Bíblia, né? O método de evangelismo tão lindo quanto Casa de Paz, Uhum. que nós praticamos aqui na igreja. O que é a Casa de Paz, para quem não sabe? Bem, queridos, a Casa de Paz é assim. Imagine aquele ambiente que está totalmente conturbado. Aquela casa que não tem paz. Uhum. Que Satanás e os seus demônios reina sobre aquele lugar. Para muitos crentes, até é engraçado falar isso, né? É um ambiente que não se deve entrar. Alguns têm até medo. Para a sociedade também não consegue, procura aquela velha história. E briga de marido e mulher não se mete a colher. Uhum, né? Uhum. E quando o negócio fica muito ardido, o caminho é a polícia, né? A polícia chega lá para... Rapaz, nós entendemos que esse é o melhor ambiente para a igreja. Exatamente, Ney. É o melhor ambiente para a igreja. Onde está o problema, né, Ney? É onde está. E geralmente o pessoal da Casa de Paz, ali que está precisando dessa ajuda, não são pessoas que estão frequentes na igreja, né? Até porque se está vivendo tudo aquele inferno, tem as suas exceções, obviamente, mas se está vivendo todo aquele inferno, é justamente porque não está na presença, não está perto da palavra, não está ali experimentando a comunhão. E depois que a Casa de Paz vai se desenvolvendo, semana após semana, São daqui a 8 pouco... semanas, pastor? Isso, daqui a 8 pouco... ministração, uma por semana. Isso, daqui a pouco eles querem vir para a igreja e aí é quando você ganha, né? É incrível. Eu lembro, pastor, que a primeira Casa de Paz que fiz, o senhor se recorda? Inclusive aqui na CBVA eu fui o primeiro, né, missionário da paz, se você se recorda. Uhum. Chegando lá, era na casa da dona Áurea. Uhum, eu lembro, São No Caetano. Não, aqui atrás. Aqui atrás. Aqui Que era perto. do Lauro, do pastor Lauro, que Entendi. sim, se o senhor lembra. Sim. Meu Japonês, né? Primeiro dia que eu estive lá, marcamos as reuniões da Casa de Paz. E aí foi eu e minha esposa. No primeiro dia, quando nós abrimos a porta, queridos ouvintes, por favor, compreendam a situação que eu vou falar agora. Quem abriu a porta foi a filha da dona Áurea. E ela tinha um distúrbio muito grande mental. Ela abriu a porta, ela estava totalmente despida. Quando eu olhei... Nua. Quando eu olhei no sofá, estava o filho dela. Alcoólatra, Situação. usuário de droga, desmaiado no sofá.
E eu comecei a Casa de Paz, com mais a Dona Áurea, que é Nossa Senhora de Idade, um ambiente propício. 3 pessoas. 2 numa situação de calamidade, né, na vida e espiritualmente, e a Dona Áurea. No terceiro dia de Casa de Paz, a nora dela, a Cláudia, esteve presente já com outras pessoas, e a Cláudia foi curada da cegueira. Olha só. No último dia de Casa de Paz, tinha quase 40 pessoas. Você esteve lá, pastor? Eu lembro, O senhor lembra? Tinha gente até na janela sentada. Proliferou, sim. E o ambiente era totalmente outro. Então a Casa de Paz, que é uma ferramenta que nós utilizamos aqui de evangelismo, né? É incrível. Você chega na casa, grande parte das casas, aquele ambiente mais ou menos igual de encontro com Deus, né? No primeiro dia, aquele ambiente fechado. No último dia, Deus faz coisas grandes. Ele vai abrindo, né, abrindo. o caminho, a noite escura vai se transformando num dia bonito, mas é pouco a pouco. Nós tivemos também na praça, e o Newton teve ali a oportunidade de estar com a gente enquanto pregávamos na praça, né, esse negócio da igreja na rua, que é o tema da nossa igreja. Qual que foi a sua sensação, a tua impressão com relação a esse evangelismo na rua, Newton? A importância disso? Pastor, o evangelismo na rua foi muito importante, principalmente para os jovens, né? A gente conversamos com muitos jovens que estavam lá. Eles estavam, muitas vezes, não já tinham saído da igreja, porque tem muitos jovens que hoje em dia eles não estão mais na igreja por causa do mundo, né? Por causa da bebida, por causa da farra, por causa do divertimento. Mas muitos jovens, eles ouviram a palavra que a gente levamos, né? Eles ouviram pelo menos, eles entenderam ali o contexto da coisa. Uns pediram oração, uns pediram para a gente dar o endereço para eles virem aqui. Então a gente fomos para a praça para resgatar vidas mesmo, né? É a missão que nem o missionário está aqui, o senhor, o pastor Rodney, resgatando vida para Jesus, né? Essa é a maior importância que tem a gente fazendo missão. E essa missão na rua é muito importante, porque não é só ser igreja. Se você não for resgatar pessoas na rua, isso, também acho, não faz tanta diferença, né? Não faz ser muito igreja sentido. Aqui é fácil, no domingo durante 2 horas, 2 horas e meia. Agora ser igreja lá fora, igreja lá na rua, fazer o confronto com as pessoas, fazer o confronto com as pessoas, convidar. Muitas vezes as pessoas não querem nem ouvir, pastor Roger. Ela fala, não, amanhã, mas amanhã já passou sua vez. Dê a chance de pelo menos ouvir, me dê uma chance de eu falar com você 1 minuto. E a pessoa às vezes começa a ouvir ali e começa a dar mais de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Mas você tem que pelo menos pedir uma chance. Daqui a pouco ela está te abraçando, chorando, assim, e tendo um encontro com Deus ali na rua, né? Porque estão sedentas, né? Isso. Basta aí, um pouquinho, você vê. Depois de tudo isso, a pessoa fala, aonde que é a sua igreja? Me dê o endereço. Isso. Olha que maravilha. É uma estratégia, que resgate, né? A pessoa que não queria nem te ouvir, está pedindo pelo menos o endereço para pelo menos vir um culto da nossa igreja. E amanhã tá falando de Jesus para outras pessoas. Sim, verdade. Vem aqui no microfone, missionário, porque eu quero pegar a tua experiência agora. Existem muitas maneiras de evangelizar, né? Então a gente vai na praça, a gente faz a casa de paz, a gente faz isso dentro da igreja, no serviço da liturgia. Mas eu gostaria de saber, o missionário que ganha alma tão fácil, como é que você chega? Qual que é a tua estratégia? Tem um modo? Não tem? São várias estratégias? O senhor chega sempre de qual jeito? Como que funciona? Conta um pouquinho para nós da sua experiência. A minha experiência cada pessoa eu tenho um jeito de evangelizar, entendeu? Se é uma pessoa de idade, eu tenho um jeito, né? Deus me dá uma capacidade boa para evangelizar. Se a pessoa é jovem, Deus me dá a capacidade também de evangelizar, entendeu? Então, a minha experiência é a minha história, a minha vida, né? O senhor chega, conta os testemunhos, a vida que eu faz passei, amizade. Faço amizade, né? Dou um bom dia, né? Eu tenho o meu jeito de chegar com as pessoas, né? Um sorriso, um abraço, né? Que tem pessoas que estão travado, um abraço diz mais do que 1000 palavras, né? Verdade. E aí eu começo a falar da minha vida, né? Que eu passei por um tempo na escuridão, nas trevas,
conto, né, como foi a minha experiência nas trevas, na lama e na cegueira também, que eu fui cego, né? Na Bahia muita gente me conhece. Passei um momento de cegueira. De cegueira física mesmo. Física eu mesmo. andava de bengala, né? E tinha o corpo todo retalhado de queda em buraco, né? E se a pessoa me ouvir, aí também eu tenho como provar que eu era cego, né? Em documento, né? Eu tenho a minha própria credencial diz, né? E a minha RG conta que eu sou cego, né? Para a lei, né? Eu sou cego, mas para Jesus eu enxergo. Foi curado. Isso é muito importante, esse, né? Tá Pelo vendo? testemunho, a pessoa tá é vendo? cego para alguma coisa, mas para Deus o impossível não existe. Então ele é curado por Deus, né? Verdade. Porque toda medicina, tanto aqui em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, na própria Bahia mesmo. Então os médicos me desenganou. Mas eu falei para ele que a última palavra era de Jesus, não a dele. E eu sou o milagre de Deus aqui. Estou contando essa experiência, né? Agora, se a pessoa me dá ouvido, né? Deus me capacita. Missionário, uma curiosidade minha, eu acredito também demais membros da mesa, como também dos ouvintes da Rádio Gospel Capital nesse momento. Tem assim alguma pessoa, algum evento de uma missão que você fez, evangelismo, que te recorde, que te chamou a atenção? Tem vários. Mas sim, um dos principais, você pode nos contar isso? Em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte eu estava evangelizando ali na Praça 7 do Pirulitão, que você conhece. Sim, fiquei uma semana lá. Entendeu? Tinha uma mulher que estava endemoniada. E eu entrei na casa dessa mulher e tinha um rapaz que estava com ela, né? E quando eu bati na porta, eu falei com ela, né, que eu queria falar de Jesus. E ela saiu de toalha. Só que a única coisa que estava com ela é a toalha. Entendeu? E aí chegou um rapaz de lá pra cá, de cueca. Meu Deus. Né? Vocês não sabem essa experiência. Conta que a gente ficou curioso agora. Né? Ele chegou de cueca e ela estava sendo marcada para morrer. E aí Deus me deu de tirar o demônio da morte do rapaz. Ele caiu, aí ela caiu também, e aí a toalha caiu, e ela ficou pelada, sem roupa. Meu Deus. E agora? Outro caso aí de mulher nua. E agora? Os dois, né? Se eu chamasse a polícia, quem ia preso era eu. Né? E, inclusive, eu fiquei por lá, passou uma senhora que eu vi que era crente, conversei com ela, ela me ajudou. Ela tirou a blusa, colocou na mulher, e a mulher falou que ela estava ali esperando a noite para ela ser morta. Eu orei, repreendi e mandei o rapaz embora, não chamei a polícia. E outra vez fui aqui no Grajaú, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Isso. Eu vi na época eu vendo coisa na rua, né? Eu tenho 3 dias para mim trabalhar e 3 dias para Jesus, né? Evangelizar. E eu vim com 3 mil reais, né? Na bolsa, e nessa época eu não chegava. Uhum. Chegou 2 rapazes e eu falei de Jesus para ele. Antes dele vir, que eu sabia que ia ser roubado. Que eu ia ser roubado. Mas antes dele atravessar o farol que é ali em frente ao Banco do Brasil, na Belmira Marinho, você sabe onde que é, né? Sim, eu conheço. Aí eu falei com ele, né, que Jesus te ama. Esse rapaz estava armado, né? Ele estava com revólver. E aí eu tomei esse revólver, ele me deu o revólver. E eu tive que levar esse revólver para uma casa de uma pessoa que é crente. Aí eu liguei para a polícia falou que era para me levar, que vinha buscar agora. E eu falei, você vai me dar a delegacia, o número da delegacia, que eu vou ensinar, se ele ia vir buscar agora. Entendeu? Aí eu vi que ele queria o revólver para ele. Aí eu falei, tá bom. Desliguei o telefone. No outro dia, eu fui levar na delegacia. Aí o delegado mandou levar. E eu levei. Então tem muita experiência, né?
Porque se a gente for contar aqui, eu vou passar 24 horas, né? E eu não vou contar, né? É uma experiência muito grande na minha vida e já passei. Muito legal, muito legal. Eu amo ouvir essas histórias, né, de missão, porque a gente aprende, né? A gente aprende. O missionário tem uma experiência em alguns estados, né, pregando a palavra de Deus. A gente tem que entender que tem uma questão cultural, né? Nós chegamos na Bahia, nós tivemos que nos amoldar, né? Acredito que a gente cumpriu bem essa missão, porque também estávamos bem acompanhados pelo pessoal de Piauí, o missionário também, mas é interessante essa coisa de você ir para fora, né, Ney, falar de Jesus e as pessoas estão receptivas. Eu imaginei quando saímos daqui que nós encontraríamos muita resistência das pessoas não quererem nem ouvir, né? Muito pelo contrário, né, Ney? Com 1 minuto de conversa, as pessoas já nos colocavam para dentro da casa delas. Para dentro de casa, era muito gostoso. Tomava café e tudo. Isso, em termos de resistência, a gente percebeu sim que, pelo menos ali na região onde nós fomos, Newton, as pessoas, elas tinham discurso, elas eram muito educadas, te recebiam muito bem, mas quando você oferecia Jesus como Salvador, depois, quem sabe amanhã, eu estou indo numa igreja ali, mas você vê que a pessoa não tem uma decisão. Então, eu percebi na minha experiência particular esse espírito de resistência, mas muito também em função de pessoas muito machucadas na região da igreja, muito mal falada, né? E isso abre para eu fazer essa pergunta aqui que queria fazer primeiramente para o Newton. Newton, a gente tem o modo tradicional de evangelizar abrindo a boca e pregando a palavra, mas é possível fazer isso também através do testemunho. E eu creio, meu querido, que às vezes o testemunho é muito mais importante do que aquilo que a boca diz. Porque se tem uma coisa que o mundo não aceita, é incoerência. É incoerência na vida do cristão. O mundo não perdoa uma pessoa que fala de Jesus, mas tem a vida toda torta. Tem a vida toda arrebentada no pecado. Então eu gostaria de perguntar ao Newton e depois estender aos demais aqui a importância do testemunho na evangelização. O testemunho, para muitas pessoas, é aonde Jesus foi resgatar você. No meu caso, Jesus me resgatou de uma treva que nem eu estava há uns anos atrás, para hoje estar sentado aqui. A oportunidade que o Senhor me deu, o bispo e outras pessoas, para que eu viesse caminhando, e hoje eu estava me sentindo numa claridade que não tem tamanho. O Senhor entendeu? Então é muito importante, quando você vai conversar com uma pessoa, que você pode passar uma experiência para ela, né, pelo momento que você já passou e aonde que você está indo naquele alcance, aonde você está todo dia se moldando, todo dia melhorando. E as pessoas percebem esse comportamento, pastor Luciano. Exatamente as isso. Pessoas, ela fala: ô Newton, você era assim, por que hoje você está... É porque eu estou no caminho que as pessoas vieram me buscar, vieram me resgatar. Então eu não posso estar falhando com essas pessoas. Então cada dia eu tento ser melhor. Entendeu? Isso é o buscar Jesus, né? Que legal. O pastor Rodney, o testemunho, ele fala, como já disse, às vezes muito mais do que as palavras. Tem nada melhor do que você... A gente vai ter inclusive esse exemplo na Bíblia Sagrada, aquela mulher que observava Eliseu passando. Peraí, o que chamava a atenção daquela mulher? Havia alguma coisa... Sei lá, ela talvez tenha visto Eliseu conversando com seus vizinhos, evangelizando, né? O evangelho ali não era ainda como a gente conhece propriamente dito o termo evangelho, porque o evangelho vem com a pessoa de Jesus, mas falando das coisas de Deus. Era uma mulher que observava uma tranquilidade, uma serenidade, uma coerência com a vida de um homem de Deus, né? Então conta um pouquinho pra gente a respeito dessa importância. Querido pastor e amigos, assim, é aquela velha história, né? Quantos, infelizmente, na igreja são anjinho, lá fora diabinho. Né? Infelizmente. Tem, sim. Que não tiveram um encontro com Deus. Inclusive, lá no encontro, e no carro, nós conversamos, eu e o Newton, né? Que nós dois somos juntos de carro. Eu falei que existem duas formas de evangelismo. Uma no tempo,
outra forma fora do tempo. Uhum. No tempo é quando te dá uma oportunidade. Aí você fala. Sim. E fora do tempo é justamente esse tema que nós estamos abordando nesse momento. Que é através do seu testemunho cristão. Que é de suma importância. Porque você é um representante de Cristo. As pessoas, quando olhar para você, têm que ver Cristo em você. Sim. Senão, não tem porquê. A Bíblia fala que você vem como está. Mas não fala para você permanecer como você estava. Tem que sofrer transformação, Tem né? que ter transformação, irmão Sim, Nilton. sim. Senão esquece. Senão esquece. Um cristão que não tem um testemunho, que não tem a imagem de Cristo, me perdoe, não é cristão. Tem que refletir essa imagem, né, Nilton? O Ney, mesmo da boca fechada, né? Mesmo com a boca fechada. Uma água saloba, você olha e você não se enxerga. Se você ficar em águas claras com Deus, o seu rosto vai refletir. Exato. É a Glória a imagem. Deus. É. Rapaz, Inteligente. Salomão perdeu, viu? Nem toda a sua sabedoria cunhou uma frase como essa. Gostei da frase. Ô, missionário, na Bahia lá, as pessoas elas se interessam por saber quem que é o missionário lá, como que é a vida do missionário. O senhor já se deparou com essa situação de sentir que as pessoas estão olhando para o senhor, como é que o senhor anda, como é que o senhor se comporta, como que funciona lá em cidade menor, assim, às vezes todo mundo conhece todo mundo, né? Conta um pouco. Veja bem, na minha cidade, né, não tem muito retorno, né, porque nem Jesus, na cidade dele, foi bem visto, né? É verdade. Então ele viu que estava disputando com João, né? João Batista, e ele teve que sair, né? Para ele ter encontro com aquela mulher, ele teve que sair da terra dele, Sim. né? Então na minha cidade de Darumeira, todo mundo sabe lá que eu não enxergava, né? Mas quando eu saio fora de Darumeira, quer saber como foi que eu vou ter que enxergar, quer saber de tudo, né? Mas a minha experiência mesmo boa é por lá de fora. Agora na cidade de Darumeira todo mundo me conhece. Jesus disse, né, que não existe profeta sem honra, Não tem. a não ser no seu quintal, na sua terra. Pastor Luciano, o missionário falando de Darumeira, e nós tivemos uma experiência gloriosa lá em Darumeira. Sim, quando sim. Estivemos lá. Pastor Rafael, um abraço para ele. Isso daí, pastor Ele Rafael. tá É ouvindo isso que eu ia nós falar agora. É. E o povo da igreja lá, né, os o pastores. pastor Rafael entrou lá com um grupo de irmãos, que ele falou, aqui, vamos orar aqui em casa, você estava junto. Aham. Aí tinha um vizinho dele que o pastor Rafael entrou e nós ficamos conversando rápido com É o o João vizinho do dele. Banco. Um abraço, João do Banco. É. Eita. E sabe o que o vizinho falou? Ah, Da integridade de vida em Cristo. chamou do minha pastor atenção. Rafael. Me chamou a atenção aquilo lá. Rapaz, o testemunho. testemunho. Exatamente. É exatamente o que nós estamos falando. Coisa linda. Não precisa mais alguma coisa? Eu não sei se o Nilton captou, Nilton, nós chegamos lá para fazer uma oração ali na casa do pastor Rafael e tinha ali um vizinho que quando a gente estava entrando, o pastor Rafael entrou primeiro, ele chamou a gente e falou, ó, esse é um grande homem de Deus. Olha que bonito isso. Lindo. Lindo isso. Porque a gente vê por aí, ó, isso aí não vale nada, hein? Toma cuidado. Só vai na igreja, né? Até fala de Deus, mas a vida dele é uma bagunça. Não. Ali em Darumeira, naquela rua incrível, um monte de gente muito simpática ali, né? Conversando com a gente, o baiano é maravilhoso. E falou, olha, vocês, em outras palavras, né, para sintetizar aqui, vocês estão entrando na casa de um grande homem de Deus. Isso é bonito, isso é gostoso. Então, na verdade, é uma pessoa que tem referência, ele tem referência, ele tem a palavra, ele tem a intimidade com Deus. Então as pessoas olham aquilo como um espelho para elas, né, pastor? Exatamente. E olha que o pastor Rafael, o pouco que ele falou da vida dele pra gente, Impactou. ele teria todos os motivos Sim. para ser um homem revoltado. Exato. A água levou tudo, as coisas dele, né? Da enchente lá. Ele que teve quase do rio, morreu procurando quase um morreu pote por de sal. E outras coisas que não vem ao momento Sim, comentar. sim, claro. Mas assim, teria todos os motivos por isso. Mas você olha para ele e você vê Cristo. Apaixonado por Cristo. Apaixonado por Cristo. Apaixonado apaixonado por Jesus. Tornou-se. Nós tivemos tão pouco tempo junto, né? Sim. Mas assim,
tivemos um amor tão grande. Sim, assim, bateu, né, Ney? Bateu porque nós servimos ao mesmo Deus, né? Então, a Maria Eduarda, inclusive, que era a jovem que estava com a gente, 18 anos, ela ficou impactada, né, com a experiência na Bahia, com o testemunho do pastor Rafael, tanto que, inclusive, na igreja, profetizou sobre a vida dele no momento do culto, de tão impactada que ela ficou tocada ali pelo Espírito Santo de Deus. Então eu queria resgatar com vocês a ideia de que a vida cristã só vai fazer sentido se a gente replicar Jesus, se a gente levar as pessoas até Jesus, como esses personagens bíblicos levaram. Eu quero dizer uma coisa para vocês que pode soar estranho, eu sei que de repente pastores estarão nos ouvindo também. Ney, eu sei que a gente vai fazer isso pelo resto da vida no ofício pastoral, mas eu meio que dei uma cansada de ficar fazendo evento para a igreja, toda hora pegar um tema ali para alegrar os crentes e tal, e esse tema de igreja na rua, talvez a gente não muda mais, entendeu? Sabe, a gente pode ter até alguma coisa paralela a isso, como um evento aqui, uma festa interna, mas eu tô cada dia mais convencido de que faz todo sentido a igreja que se movimenta na rua. Aprendi nos últimos dias que quem está dentro da igreja já não é mais colheita, é só trabalhador. E a Bíblia diz para os trabalhadores observarem os campos que brancos já estão prontos para a colheita. Então, eu hoje entendo que na igreja a gente vive essa comunhão gostosa, mas afinal de contas eu penso que nós estamos sendo treinados para a colheita. Esse momento da comunhão, de estar perto da palavra de Deus, que é a hora que a gente pode discutir estratégias. A igreja acabou se transformando num quartel-general para a gente ir para a rua. E isso nos trouxe assim, um oxigênio muito, muito intenso para nós, porque isso acabou nos motivando para fazer o que Jesus pediu para ser feito. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Nós temos que fazer isso como igreja. Vamos viver a nossa vida de igreja, vamos fazer os nossos eventos, mas nós não podemos perder, acho que é aquilo que você diz, igreja que não tem a visão missionária é uma igreja que está incompleta, que está precisando de fato experimentar a presença do noivo como de fato ela precisa ser experimentada. Então esse negócio da rua hoje para mim faz todo sentido. Vamos ganhar, vamos nesse pouco tempo que resta. E eu descobri uma coisa, que muita gente que decide nunca mais pisar com seus pés em uma igreja, seja porque não conhece o que dentro de uma igreja acontece, pegou uma informação errada de alguém, foi uma fama que pegou de repente, que veio de uma mídia, como nós temos escândalos por aí, de repente você tem uma parcela muito grande de gente que foi decepcionada dentro da fé e acabou indo embora e se convencendo de que a igreja se transformou no pior ambiente possível. Então quando a gente vai para a rua, a gente leva o amor de Deus para essas pessoas. E uma das primeiras coisas que eu digo a elas quando eu as encontro na rua é a seguinte: você não vai mais à igreja, mas a igreja vem até você. Exatamente, pastor. Então, esse é o segredo. Exatamente. O segredo. E ali nessa conversa tão gostosa que a gente tem, porque dá para conversar muito com as pessoas na Aliás, rua. pastor, é incrível, né? Quantas vezes Jesus ministrou na igreja? Foram A igreja poucas dele vezes. era onde? Na rua. Era da rua. Ele ministrou no templo, é verdade, mas na rua é que... Era a vida do ministério dele, A praticamente multidão dele na tá na rua. rua. Sim, ele, pelo deserto, pela praia, por todos os monte, lugares, né? nos No montes. monte ele tinha que descansar, né? Tem o Sermão do Monte, né? Ali um compêndio de capítulos e de muitos versículos. Então, hoje eu entendo, Ney, que faz todo sentido a minha vida cristã. E eu sou crente há 30 anos, e você faz uma coisa há 30 anos, se não tiver mudanças fica muito monótono, né? Então, ir para a rua é essa aventura que todos nós cristãos precisamos ter na nossa vida. E assim, como eu disse, dá para conversar sobre muita coisa na rua com a turma, dá para saber quais foram os problemas que as motivaram a ter saído do ambiente da fé, ao mesmo tempo em que a gente passa, olha, cuidado, nem toda igreja é ruim, nem todo pastor é figura que não presta, né? E quando a pessoa começa a ver a diferença em você, quando você chega, você respeita a pessoa, você não fala mal da religião
religião que ela frequenta, que ela vive, mas com jeitinho, com estratégia, com o Espírito Santo, a gente vai começando a mostrar para essas pessoas que existe um caminho mais excelente. E nessa conversa que nós temos, a gente começa a observar as tragédias que acometeram a família. É a hora da gente chegar e falar de Jesus. Olha, eu sirvo a um Deus que ama a família, Ele quer restaurar a sua família. E o que a gente percebeu? Que as pessoas muito mais querem nos ouvir do que parece que a gente quer falar para elas. Então a gente percebeu uma praça sedenta, né, um mundo sedento pela palavra de Deus, e nós cristãos, muitas vezes, não é perdendo tempo, mas ficando muito tempo dentro do templo, sendo que ali já está todo mundo tratado, teoricamente ali já está todo mundo curado, e o mundo está cheio de gente doente indo para o inferno. E nós tivemos vários testemunhos, né, pastor, nessa missão que a gente fez na rua, de pessoas que ali, conversando com o senhor, com os outros pastores, com os missionários que estavam na missão ali, chorando depois, né, de uma conversa de 5, 10 minutos, que elas entenderam que era um resgate para elas próprias, né, então elas caíram em si, que parece que era Deus falando com elas. Muitas pessoas falavam, ainda bem que vocês vieram, ainda bem que vocês apareceram aqui, e uma oportunidade de 1 minuto às vezes se transformou em 10, que nem eu falei aqui. Exato. E a pessoa no final ela saía chorando e abraçando a todos nós que estavam lá na praça, né? É incrível, hoje a maior igreja é a igreja que está frequentando ou a igreja que está parada? Eu acho que está parada, né? É que está parada, infelizmente. O número de pessoas que estão machucadas dentro de casa, como o pastor Luciano acabou de comentar, né? E não querem ir para a igreja porque pensam que todas as igrejas são iguais, e não são, né? Hoje nós temos por volta de 30 a 35% da nação brasileira tida como evangélicas, né? Eu estou falando assim no contexto geral de igrejas, Batista, Assembleia e por aí afora. Você imagina se todos estivessem realmente juntos, focados no evangelismo? O que seria esse país? Nossa, seria completamente transformado. Missionário Juarez, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O que é mais difícil? Ganhar uma alma para Jesus ou ter disposição para ir buscar a alma? A mais difícil é você ganhar. É ganhar? Ganhar. Então o senhor acha que tem muita gente disposta para ir buscar? Eu já acho que é diferente. Eu acho que é mais fácil ganhar, mas é mais difícil ter gente disponível. E gente à disposição. Para cuidar também, né? Para cuidar também é importantíssimo. Agora eu queria fazer uma pergunta a vocês. Diga. Né? Não é difícil não, né? Não, é fácil. Aquele pastor que tinha 100 ovelhas, ele se preocupou com a 99 que estava segura, ou aquela que estava perdida lá no buraco? Ele se preocupou com todas, com as 100 ovelhas. Sim. Porque a palavra diz que ele deixou a 99 em lugar seguro. Então ele se preocupou. Correto. Não abandonou, né? Não abandonou. Não abandonou, correto. E foi atrás da que estava perdida. Olha aí. É isso que eu queria, né? Porque tem tantas, né? Tem tantas por aí. Agora, cadê aquele que vai buscar uma? Eu queria saber onde está. Até porque, missionário, vamos ser sinceros aqui, o Newton é empresário, nós temos aqui os nossos negócios. Você tem 100%, se você perde um, ok, tudo bem, aquela faz marca, parte. Aquela marca. Mas exatamente isso. Jesus estava falando que o 1% é importante, é muito importante, entendeu? Então ele sai, deixa em segurança e vai enfrentar os perigos do deserto para buscar a ovelha que em algum momento vai se perder em definitivo. Ele foi né? resgatar, né, essa uma que fazia toda a diferença no convívio das 100. Quantos pastores, tudo bem, eu só perdi 10 membros, eu ainda tenho 1.000. Né? Pastor, eu lembro da ministração que o senhor ministrou lá em Piauí, né? O senhor falou sobre a questão da porta do fundo. Uhum. Eu lembro também. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. A igreja e fundamentalmente os pastores, os ministros têm que se preocupar com isso, com a porta do fundo. Não adianta você entrar, trazer pessoas entrarem na igreja pela porta da frente. Isso.
e deixar a porta do fundo aberta. Que escapa, né? Escapa, né? Fica escapando por lá e aí você fica naquele processo mais ou menos de enxugar gelo. Você ganha e perde, você ganha e perde, você ganha e perde, você ganha e perde. Né? Então, tem que se preocupar muito com isso. Não é só ganhar almas, o missionário falou aqui, importante, é discipular, Ney. Ganhar almas não é difícil, não é difícil. O difícil é você estar dia após dia com aquela pessoa no processo da salvação dela, no processo do encontro com Deus. Né? O Newton, ele diz aqui, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, que ele diz, poxa vida, aqui na igreja eu me encontrei, sempre tem pessoas perto de mim. Você não veio num culto, ouviu a palavra e foi embora, eu estou salvo. Não, não tem a ver com isso, tem a ver com o processo das pessoas te acompanhando dia após dia. Ele sabe me ler e eu sei ler ele. Ele sabe quando o meu tom de voz é um tom de voz triste, mesmo que eu tenha sorriso na minha face, e eu a mesma coisa com ele. Isso só é possível chegar a esse ponto se você convive. Entendeu? Então esse é o discipulado, né? Ou você não está bem, eu estou desanimado, não, mas você vai se animar em nome de Jesus. Aí no outro dia é a vez dele. Pera aí, pastor, eu não estou percebendo que está uma coisa boa aí. O negócio é o seguinte, o senhor fica animado, que eu não te aceito assim não. Não é assim que acontece entre a gente? É verdade. A gente já tem essa, como se fosse uma intimidade. Quando eu vejo o pastor com a voz meia... Ele me entende pela voz. Pastor, o senhor não está bem hoje. Por quê? Porque eu já conheço ele. E mesma coisa, ele já me conhece. O pastor Daniel é uma pessoa que sempre me resgatou. Várias vezes eu falei para ele, Daniel, eu não estou me sentindo bem, eu estar junto com vocês, porque eu não sei falar, eu não tenho conhecimento bíblico. Olha só. Ele falava, não, Newton, espera aí, me dá 5 minutos aí, Newton. Com 5 minutos eu chegava lá na loja. O pastor sabe, minha loja é aqui perto, ele chegava lá, não, vamos conversar, vem cá um pouco, vamos conversar, vamos falar, não, você não vai fazer isso não, você vai ficar perto de mim. O Daniel foi uma das pessoas que mais me aproximou junto do pastor. Insistiu, do bispo, né? Insistiu comigo para mim estar nessa luta. Então o pastor Daniel é uma pessoa que eu sempre falei pro pastor Luciano aqui, ó, é uma pessoa que tem um valor para mim enorme. Não é verdade? É verdade, é verdade. Isso que traz a solidez para o evangelho. Não é superficial, é profundo. Você atinge as camadas mais profundas. E é assim que nós somos ganhos para Cristo. Nós somos ganhos, primeiramente, o missionário. Ninguém chega diretamente falando de Jesus para nós, tentando empurrar ele goela abaixo. Você tem que ser crente, você tem que ir na igreja. Não é assim. Você vai pro inferno. Não é assim. Você se aproxima demonstrando empatia, amizade. O que é o processo da Casa de Paz? A gente chega lá pregando a palavra, mas você fica insistindo para a pessoa ir para sua igreja? Não. Jamais. Não funciona dessa maneira. E é o que eu queria, tanto conhecer a Casa de Paz. Mas eu vou conhecer. Vai sim. Como diz Jesus. O pastor conhece a sua ovelha e a ovelha conhece o seu pastor. Exato, né? porque tem intimidade, tem relacionamento. Né? É isso que a Casa de Paz se proporciona. Por isso as 8 de semana. A comunhão, né? E etc. É aquela velha história, né, pastor? Ide e fazei discípulos. Não é só ganhar. É igual que, né, pastor Rodney? Muitas vezes no culto do domingo, às vezes eu não venho. Aí a minha esposa vem. Aí ela fala, ó, pastor Rodney perguntou por você, o pastor Edson perguntou por você, o pastor Daniel perguntou por você. Era melhor você ter ido. Quando é na segunda-feira, as pessoas perguntam, por que você não veio? Aí você vai falar o quê? E falta alguma coisa. E, né? E as pessoas. Então, isso é você está sendo bem cuidado. Então, nesse jeito, não tem como você estar fugindo de Deus. Né? Por quê? Porque as pessoas se preocupam com você na segunda-feira. Elas não querem vocês na igreja só no domingo. Só no dia que tem que estar lá. Porque tem que levar o dízimo, porque tem que levar uma oferta. Não. Quando você vai resgatar, que nem falou, aquela uma ovelha, não tem o dia certo. É no dia que tocar no seu coração. E Deus vai estar sempre de porta aberta para a gente chegasse a Ele, né? E é muito bonita a comunhão também, né? Que Jesus falou que bom e suave é, né? Que os irmãos vivem em união. É fundamental, né, missionário? Muito, muito importante. A união. Ela protege a gente, a comunhão, né? E quando você está falando de Jesus, né, é muito importante também você viver o que está falando. Porque Jesus é bom. Eu conheço, Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso, mas
Você tem que viver o amor, viver Jesus para poder falar. Porque se você não viver, as pessoas falam assim, você fala, mas não vive. E aí? Como que fica? É a tal coerência, né? Entre Verdade. aquilo que diz e aquilo que pratica. E não se engane, nós somos observados em todo momento, Sim, Todo instante. é assim. todo instante, não é? Às vezes as pessoas pensam assim, não, Satanás fica ao nosso redor. Realmente ele fica, mas não é só Satanás. A sociedade está olhando pra Sociedade. gente. Que é a pior podridão que tem, né? Né? E outra, se a sociedade falar, o pastor Luciano mora ali no bloco tal, número tal, todo mundo vai observar mais aquele bloco Vai. tal, apartamento tal do pastor Luciano. É a E o pastor Luciano necessidade. tá morando ali, né? Necessidade de dar testemunho. Talvez as outras religiões não peçam muita coisa dos seus adeptos, mas a nossa pede tudo, meu amigo. Você tem que viver o que você prega, você tem que pregar o que você vive, você tem que ser honesto, tem que comprar, você tem que pagar, você não pode atrasar as tuas contas, você tem que ser uma pessoa que faz a diferença positivamente na vida das outras pessoas. O mundo não aceita menos do que isso. O mundo nos admira, entende? Exatamente. O mundo tem uma admiração profunda. Quantas pessoas já nos disseram assim, olha, eu não sou crente não, mas te admiro. Você é um cara, você é um bom pai, você é um bom esposo, você é cumpridor dos seus deveres. Não é assim? Às vezes as pessoas não querem servir ao Deus que nós queremos. Só Mas que ele elas ora pra nos gente diferente. admiram. Tem que ter uma referência, né? Exatamente. Agora também essa questão da amizade, né? A gente já está caminhando para o final aqui, é tão importante, porque a pessoa pode detestar o ambiente da igreja, porque foi machucada nela, e são outros fatores que por aí vão também. Mas quando você se torna amigo daquela pessoa, é questão de tempo para aquela pessoa querer frequentar o mesmo lugar que você frequenta. Por isso você tem que dar testemunho, porque senão mata 2 vezes a pessoa. E às vezes uma pessoa morta 2 vezes, ela não ressuscita a terceira. Entendeu? Imagina uma pessoa que já foi machucada no ambiente da fé. Alguém dela se aproxima, para daqui a pouco essa mesma pessoa rejeitar ela, decepcionar ela, mostrar uma incoerência de fé, você mata a pessoa 2 vezes. Então nós cristãos, por obrigação, e é legal esse negócio por obrigação, porque isso também nos disciplina. Quando eu sei que eu tenho que dar o testemunho, eu tenho que andar direito. Então, no dia em que eu, de repente, querer afrouxar, logo vem na minha mente, peraí, eu sou crente, eu sou embaixador de Cristo, eu tenho um monte de gente olhando para mim. Não é que eu não posso falhar, mas eu não posso desistir. Pastor, aquele ditado popular que fala aí fora, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso aí é Isso só é no do mundo inferno. empresarial, isso aí é só empresa. Isso é veio do inferno. Não é assim não, cara. Não é faço o que eu mando e não faço o que eu faço. É faço o que eu faço. Isso. Cristo em mim. Exato. Aí você vai fazer o que eu estou mostrando. E a vai você, fazer que é com Cristo em tranquilidade você. e de bom grado. É lógico, pastor. Como levar uma pessoa para Cristo se você não tem vida transformada? Se nem você conhece se nem você ele. conhece ele. Verdade, verdade. Como que a pessoa vai falar? A pessoa vai falar de uma pessoa que não conhece a história dele. Nós conhecemos a história de Jesus. Então nós pode falar de Jesus, mas quem não conhece não pode falar. Só conhece, né? Sim. Como que você fala que você não gosta de uma coisa se você nunca experimentou? Nunca Então comeu. você tem que viver exatamente aquilo. Newton, e eu quero dizer uma coisa para o senhor. Fundamental na vida cristã é o amor. Muito importante. É amor. O amor não quer dizer que você vai dizer tudo que aquela pessoa quer ouvir. O amor não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas o amor é ser sincero com aquela pessoa, dizendo que o destino dela não é um destino bom, e você tem que falar a verdade para ela, mas mostrar empatia. Dizer assim, eu seguro na tua mão. A minha vida já não está fácil, mas eu vou entrar na tua também para te ajudar, porque eu sei que você sozinho você não vai conseguir. Então essa coisa da empatia, do amor, e o amor você não aprende em sala de aula. O amor é fruto de um relacionamento que você tem com Deus. E aí você fala, puxa vida, eu não mereci absolutamente nada e nem mereço, mas Ele me ama mesmo assim.
Então eu tenho que replicar esse amor na vida das outras pessoas. Um relacionamento com Jesus gera esse comportamento de amabilidade juntamente com as pessoas, entendeu? Então é assim que o mundo pode ser transformado. Eu não creio num outro tipo de poder transformador que não seja pelo amor, e o amor na pessoa de Jesus Cristo, entendeu? Bom, é isso. Diga, Você Nilton. pode ter um prato de comida que seja o melhor. Você pode ter a melhor comida. Mas se faltar sal, o que acontece, pastor? Não dá graça de comer aquela comida, Não tem né? sabor, né? É a mesma coisa sem Jesus. Se você não tiver Jesus no coração e mostrar para as pessoas que você tem Ele, é mesmo que você pegar uma comida sem sal. Aquilo fica insosso. É verdade. Então, sem graça. fica sem graça. Aquela comida pode ser a melhor, mas não tinha sal. Então, se você tiver Deus, Deus é o sal da terra. Faz toda a diferença. Nem Salomão. Como é? Eu queria ficar mais um tempo aqui em São Paulo, porque eu só estou aprendendo, viu? Você vê, rapaz? Salomão, de vez em quando, ele falava pra ele aí, o que eu faço pra resolver isso? Mas não é só a questão da falta de sal também. A grande questão é que da história da igreja, teve muitos que quis levar pessoas para Cristo, só que a comida que ele estava apresentando estava muito salgada. Então, por empurrar A ela, saloba, por né? empurrar ela. Sim. Estava muito salgada. Sim. É um monte de determinações sem fundamentos bíblicos, né? Quantas pessoas deixaram, inclusive, morrer e foram para o inferno por causa de muito sal que ofereceram a comida para ele. Verdade. Mudar a essência, né? Mudar a essência. Por isso nós temos que estar o quê? Temos que ser temperados. Equilibrado. Equilibrado. Nem muito, nem pouco. Certinho. Ali, né? E sempre olhando, deixa eu testar aqui, deixa eu ver. Exato. Porque a gente podemos contaminar isso a qualquer momento. A gente É pode o ficar seguinte. sem sabor sem perceber, né, Ney? Então tem que estar experimentando o tempo todo. É aquela história de olhar no espelho, né, pastor? Pera aí, deixa eu ver. Peraí. Verdade? Foi através do espelho, né, que eu fui renovado. E hoje mesmo eu fui renovado. Só não pode falar. Não, através do espelho que eu falei, né? Ah, mas acho que podia contar. Conta o que houve aí nesse Não, espelho. deixa a pessoa, né? Deixa Deixa um pontinho deixa no ar. aqui, deixa no ar, porque Deixa aí a no pessoa ar. tem que vir, né? Tá certo. É. Ah, tá, Dudu. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. O Agora irmão Nilton mesmo tá louco Caiu a pra ficha. falar aqui, né? Eu não. Não, que eu vi ele querer coçá-lo com sua língua, né? caiu a ficha. Bom, vamos terminar com a impressão do encontro com Deus que nós tivemos esse final de semana. Em poucas palavras, o que significou isso para cada um. Eu quero começar pelo Nilton. Para mim, o encontro com Deus foi uma coisa... Você não queria ir, hein, rapaz? Você Então, tava que nem eu resistente falo, ali. foi aos 45. 45. Aos 45 do segundo tempo, mas foi Sem para mim... prorrogação, né? Mas para mim foi uma coisa fundamental. Principalmente para meus dias que eu quero ter cumprimento para frente, né? Então foi uma experiência única para mim, pastores e missionário, né, de aprendizado mesmo, de conviver ali naqueles 3 dias com as pessoas, né, passando por algumas provas, ouvindo algumas palavras que a gente precisa muitas vezes ter uma reflexão, né? Então foi 3 dias de reflexão para mim e só tenho a agradecer. Se eu não tivesse ido, eu não tinha tanta coisa para contar, tanto testemunho para a gente falar para as pessoas, né? Como experiência de vida mesmo, e ter conhecido o missionário Juarez. Legal. Foi uma das coisas importantes também nesse encontro, e ter junto com todos da CBVA, né? Legal. É mais ou menos assim, ainda bem? Que eu vim, Que eu Jesus. vi, Jesus. Eu vim, Jesus. É isso aí. Pastor Rodney, Eu vou falar com uma palavra, pastor. diga. Fui impactado. Só para quem ainda pegou de repente a conversa aqui pela metade, o Encontro com Deus é um evento que a gente faz 2 vezes por ano aqui na nossa igreja, muito famoso aí na rotina, né, das igrejas e tal, e a gente está dizendo aqui que foi impactante. Missionário Juarez, primeiramente, muito obrigado por sua presença aqui em São Paulo, na nossa casa. E aí, como que foi o encontro com Deus pro senhor? Meu irmão, eu tenho 35 anos de evangelho, né?
mas para mim foi um ensaio para ir para o céu, Ensaio de eternidade. eternidade. E o milagre que eu recebi, né, da minha filha, né, a qual vocês foram lá na minha casa em Piauí, né, na Bahia, viu, conheceu quem era a Vitória, né? E ela foi curada e libertada lá no domingo, né? E dois presentes que eu ganhei, eu vou colocar 3 que eu estou me lembrando agora, né? Que foi, primeiro que eu conheci a esposa do nosso saudoso aqui, nosso amigo, né? Um grande pastor, e através dele e você e sua esposa que eu estou aqui no evento, né? A esposa dele, uma excelente pessoa que eu conheci, que vou levar para o resto da minha vida. E esse homem de Deus aí, o pastor Nilton. E para completar a bênção, que é muito grande, a esposa dele, né? Então sou grato a Irmã Deus. Cátia, hein? A irmã Ela Cátia. sempre ouve o Que programa. pessoa excelente. Irmão Nilton, você é Generosa. rico. Você é rico, certo? Que Deus abençoe a sua família. Pastor Rodney, não tenho palavra. Conheci outra bênção também hoje. Olha o milagre. Conheci a filha do pastor Rodney. Que maravilha, viu? Gostei. É uma excelente pessoa, uma bióloga extraordinária, que eu já ouvi falar dela, né, sobre as pesquisas, mas eu tive a alegria de conhecer ela pessoalmente. Deu até um abraço. Que orgulho, né? Eu tive um orgulho muito grande. Mais outro milagre, né? E doutor, pastor Luciano, sua família, eu não tenho palavra para agradecer. Eu só quero lhe dizer assim: ainda bem que eu vim, viu, Jesus? Ô, glória. Essa é a conversa com amigos. Exato. Ficou, né? Top, né? Ficou top. ficou Porque isso top. aqui não tem pauta não, meu. A gente abre o microfone aqui e porque somos íntimos, né? A conversa flui. E a gente tem que fechar a torneira, porque não para não de sair água dela, rapaz. A gente tem que parar aqui. Todo momento. Exatamente. Senhores, mais alguma coisa, mais algo a ser dito aqui? Podemos ir para o encerramento. Só uma coisa, pastor. Diga. Por favor, você que está me ouvindo, cristão, irmão em Cristo, cuide do seu vizinho do lado, da direita, da esquerda, de frente e de trás. Principalmente da sua casa. Seja um mensageiro genuíno de Jesus Cristo. Vamos tirar pessoas que estão indo para o inferno para ir para o céu. Exatamente. Verdade. CBVA de portas abertas, resgatando pessoas, né? Só falar com o pastor Luciano, através do WhatsApp dele, pastor Rodney, e estamos de porta aberta todos os domingos aqui nos nossos cultos para abraçar as pessoas de verdade. Muito obrigado por mais essa oportunidade aqui. Isso aí, o microfone desliga daqui a pouco, mas o WhatsApp fica aberto até Jesus voltar. Eita Deus. É isso então, quero agradecer o carinho da sua audiência nacional e internacional, nos despedindo aqui das pessoas que acompanharam aqui em função da presença do nosso querido missionário Juarez, o pessoal da Bahia, o pessoal que ele mandou o link aqui da rádio, que está nos ouvindo. Deus abençoe, obrigado pelo prestígio. Bom, eu sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer. A Rádio Gospel Capital é... A rádio que A se rádio importa que com se você. importa com você. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Obrigado. Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas, com pastor Luciano e Nilton, aqui na Rádio Gospel Capital.